Por favor, quando eu estiver falando, procura não escrever. A professora Leonilde trabalha desde a década de 80 no CPDA, ela tem vários trabalhos publicados acerca do tema agrário. Hoje a conferência dela é justamente em cima de um livro que foi muito marcante para as gerações e foi, para mim, muito pessoalmente, foi muito marcante, que é o História dos Movimentos Sociais no Campo. Foi o primeiro livro que eu li. Ela já vou estourar 32 vezes, vou ouvir mais 32, não tem problema. Foi o primeiro livro que eu li sobre questão agrária na minha vida, me marcou demais, e ela vai falar um pouco da história desse livro para nós, e a professora vai falar durante 40, 45 minutos, e no final a gente abre para as perguntas. Vocês podem escrever no chat as perguntas que desejem, tá? E é um momento, assim, para nós, extremamente gratificante. Vocês podem escrever, porque o computador lê aqui para mim, aí eu escuto, e depois eu faço o resumo para ela. Só por gentileza, quando eu estiver falando, não escrevam, porque aí o computador começa a falar comigo, e aí eu fico fora do plumo, tá bem? Então, estou desligando meu microfone. Professora Leonilde, a casa é sua, tem tapete vermelho. Bom trabalho. Bom, boa tarde a todos. Eu queria começar agradecendo o Vanderlei e a Verônica pelo convite para estar aqui. É um desafio grande, né? Porque eu não sou historiadora, então estar no meio dos historiadores e falar sobre uma história é sempre desafiante, né? Mas eu tenho uma paixão e um casamento antigo com a história, né? Aí eu fico no meio do caminho. Eu faço uma sociologia histórica, digamos. Assim, eu fico no meio do caminho e resolvo as minhas angústias existenciais, né? Bom, o Vanderlei insistiu muito, eu liguei para ele 2 ou 3 vezes para entender essa demanda de falar sobre um livro publicado há 32 anos, né? Mas, enfim, vou falar um pouco sobre esse livro, né? Expandindo um pouco a reflexão em torno do livro, a partir de alguns eixos, né, que marcam a produção desse livro e de outros trabalhos que eu vou mencionar aqui também, né? O primeiro deles é essa discussão da relação da academia com a sociedade, da sociedade com a academia, né? Qual é o nosso lugar aí nesse meio termo, né? Em especial, quando eu estou falando de sociedade, eu estou me referindo em especial aos movimentos sociais, às organizações, né? Ao nosso... porque trabalhar com o tema movimentos sociais envolve algum tipo de envolvimento, né? Mas implica em algum tipo de envolvimento com os atores, implica em cobrança dos atores e implica, de alguma maneira, algum tipo de cobrança que nós fazemos aos atores políticos, né? Esse é um primeiro ponto. O outro ponto, né, que norteia um pouco o que eu vou falar aqui, é para que serve, para além de aumentar a nossa erudição, a gente publicar livro, artigo, ganhar ponto na CAPES, no CNPq, etc., para que serve trazer a público uma discussão sobre os movimentos sociais no campo? Qual é o público, né, que nós estamos visando? E, finalmente, eu quero chamar um pouco a atenção, ao longo da minha fala, para essa relação entre os intelectuais, o contexto da sua produção e a pesquisa que é feita, né? Então, por isso, eu começo contextualizando o tempo que foi prévio a esse livro e que permitiu que ele existisse, né? Eu não sei se todo mundo conhece o livro, eu pensei em fazer uma capinha do livro, trazer aqui, mas a minha incompetência para essas coisas é surreal, então enfim, depois as pessoas podem olhar a capa, né?
Bom, o contexto em que a reflexão que gerou esse livro se deu foi justamente o contexto da abertura política, das lutas pela redemocratização. Na verdade, o Vanderlei falou nos anos 80, mas eu cheguei ao Rio de Janeiro, no CPDA, em 79, né, no momento, início de 79, foi no momento que se iniciavam efetivamente os grandes debates em torno da abertura política. É o ano 79, do ponto de vista de quem estuda movimentos sociais, é um ano marcante, porque é o ano do terceiro Congresso da CONTAG, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais. Para quem não conhece, a CONTAG é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, uma entidade sindical nacional. E também foi o ano das primeiras ocupações de terra. As primeiras ocupações de terra no Rio Grande do Sul foram em setembro de 79, né, que mais tarde vão dar origem ao MST. Então, não foi qualquer ano. E nesse ano, eu cheguei no Rio de Janeiro, né, aportei de malas e bagagens aqui no Rio de Janeiro. Né. Mas o meu contato com os trabalhadores rurais começou a se dar um pouco antes disso. Eu, antes de vir para o Rio, eu trabalhava na Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu, na área de Sociologia, e lá era um polo extremamente dinâmico de discussão sobre o agrário, e eram feitos lá os chamados encontros de mão de obra volante, que naquele momento tiveram uma importância muito grande, porque estavam colocando em debate a questão do aparecimento dessa figura da mão de obra volante, ou boia fria, ou assalariado temporário, né? Essa nova figura que estava emergindo, e o departamento fazia reuniões, uma reunião por ano, para discutir esse tema. Trazia pessoas de diferentes formação, advogados, sociólogos, antropólogos, e foi nesses encontros, né, que eu ajudei a organizar 2 deles, né, o tempo que eu tive lá em Botucatu, foi nesses encontros que eu, pela primeira vez, me vi frente a frente com um sindicalista. Mas não foi qualquer sindicalista. Eu me encontrei lá, eu conheci o presidente da CONTAG, conheci o presidente da FETAG, Federação Estadual do Rio de Janeiro, né? E conheci assessores sindicais, que eram nada menos que o Afrânio Garcia, que acho que todo mundo conhece, e o Moacir Palmeira, que estavam nessas reuniões como assessores, falando um pouco a partir do lugar de assessor que eles estavam, né? Ou seja, meu primeiro contato com o sindicalismo rural, com os movimentos sociais no campo, se dá nessa chave. Até então, eu estava estudando a questão agrária, eu estava fazendo ainda a minha dissertação de mestrado, que foi sobre o debate em torno da reforma agrária no Brasil, mas era uma discussão muito documental, porque eu pegava os anos 50, 60, né? E ali eu estava conhecendo os debates sindicais, advogados do movimento sindical, estava sentindo aquilo com muita vivacidade, né? Bom, em 79 eu vim para o Rio, por conta desses contatos, eu fui participar como observadora do terceiro Congresso da CONTAG, né? E aí, para mim, aquilo foi um choque, foi surpreendente, porque eu não imaginava o que era esse mundo dos trabalhadores rurais, o conjunto de experiências que estavam ali, né? Você estava na fila do almoço, começa a conversar com a pessoa que está atrás, ele foi dirigente de uma liga camponesa. Aí você olha para o lado, puxa papo com alguém, uma pessoa que se enfrentou com polícia, com exército. Quer dizer, foi um mundo, assim, foi um desvendar de um mundo que, para mim, era totalmente desconhecido, né? E me chamou muito a atenção a qualidade dos debates, né? A força das reivindicações, a qualidade dos dirigentes. Depois eu participei do congresso seguinte da CONTAG, o quarto congresso de 85, já no início da nova república, onde foi lançado o primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária, né? E para além da solenidade formal, o simbólico do lançamento do plano, tinha um enorme debate nos corredores em torno
de grupos que se autodenominavam naquele momento como oposições sindicais ou sindicalistas vinculados à CUT, né, a Central Única dos Trabalhadores, que discutiam se convinha ou não aceitar uma reforma agrária feita com base no Estatuto da Terra, que era uma legislação do regime militar. Então, esse debate contaminava os corredores, né? E era o não ao Estatuto da Terra. Todo mundo, as oposições com uma faixinha aqui no ombro, né? Não ao Estatuto da Terra. Até que na comissão que estava se discutindo a questão agrária, eu só estava vendo formar uma fila enorme de sindicalistas para falar sobre o tema, e tinha um que sempre ia indo para trás, ele sempre dava o lugar dele, né? Aí ele chegou e falou. Depois eu fiquei sabendo que era um antigo dirigente pernambucano, e ele desmontou toda a argumentação que estava sendo feita contra o Estatuto da Terra, dizendo, a gente diz não ao Estatuto da Terra e vamos ficar de que jeito? Sem legislação nenhuma? Ele falou, vamos ficar completamente descobertos num momento de transição em que a força da democracia não é força, é uma fragilidade enorme. Esse argumento vindo de um trabalhador é arrepiante, né? Foi arrepiante. Foi uma coisa que causou comoção. No dia seguinte, o pessoal já estava sem os braceletes, né? Do não ao Estatuto da Terra. Bom, então, ou seja, eu nesse período eu acabei convivendo por várias coincidências da vida, né? Com um contexto em que tinha, de um lado, o MST emergente, de outro lado, a CONTAG, né, que era o sindicalismo já consolidado, de outro lado, os sindicalistas cutistas, que se colocavam como oposição à CONTAG, e que cobravam um sindicalismo mais reivindicativo, mais combativo, né? Então, tudo isso era muito instigante para a gente pensar questões de pesquisa. Né? Extremamente instigante. Eu também, quando eu cheguei ao CPDA, uma das minhas primeiras tarefas foi coordenar uma iniciativa bastante inovadora, que era um projeto de intercâmbio de pesquisa social em agricultura. Hoje isso não é nada, né? Não diz muita coisa. O problema é que em 79 ninguém se conhecia, ninguém sabia quem estava fazendo o quê. Né? Quer dizer, o Brasil, os pesquisadores do Brasil não se conheciam. Né? Então, esse projeto foi muito importante para juntar gente do Brasil inteiro e trazer questões do Brasil inteiro. Né? Nordeste, Sul, a região amazônica, em torno dessa questão da agricultura e da questão agrária. Né? Bom, também nesse momento, eu conheci, por conta do conhecimento prévio que eu tinha como presidente da Federação do Estado do Rio de Janeiro, quando ele soube que eu vim morar no Rio, ele falou, não, vamos conversar, eu quero te mostrar o Rio de Janeiro. E, final de semana, saíamos ele e meu marido, depois, quando meu filho nasceu, a gente ia para as áreas rurais. E, para mim, eu não esqueço o que foi ir para Cabo Frio, né? Eu não conhecia Cabo Frio, sabia que tinha umas praias lindas, mas eu não conhecia o que era Cabo Frio. Ele me levou para uma área e falou assim, vamos conversar com umas pessoas por aí. A gente foi entrando nos caminhos, na região que hoje é Búzios, da Rasa, né? Eu saí de lá com a sensação de que quando eu voltei, eu falei, gente, eu estive no Pará. Porque a narrativa da violência e dos conflitos fundiários era tão densa que, sabe, imediatamente remeteu aos conflitos fundiários no Pará. Ou seja, eu estava ali num ambiente que estava me proporcionando um conhecimento do Rio de Janeiro também muito intenso, né? Nessa época, em 80, teve uma ocupação de terras em Cachoeira de Macacu, eu fui a diferentes manifestações, ou seja, o tema estava entrando em mim. Eu montei um curso sobre movimentos sociais no CPDA, Movimentos Sociais no Brasil, tinha uma parte que era teórica, uma parte a gente discutia a pouca bibliografia que existia e fazia pesquisa
na Biblioteca Nacional, no tempo que não tinha hemeroteca digital, no tempo que a gente chegava lá, esperava 1 hora o jornal chegar na mão para a gente folhear e procurar o que está querendo, e ir página a página, né? Enfim, e foi interessante, porque nesse período juntou um grupo de pesquisa muito interessante, né, sobre o tema, gente extremamente ativa, né? E é isso, eu circulava um pouco pelos eventos, né? Quer dizer, além de ter a oportunidade, que foi marcante, como eu já disse na minha vida, de ir ao terceiro da Congresso da CONTAG, eu fui também a um outro evento marcante na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que foi um grande ato, ao mesmo tempo, de denúncia e de defesa do sem terra, né? E eu fui falar sobre reforma agrária, que era a minha dissertação de mestrado, que nessas alturas eu estava acabando, né? Então, são eventos que, de um lado, você participa como acadêmico, né? Você é convidado a falar sobre um tema, porque você faz pesquisa sobre o tema, mas, ao mesmo tempo, você é instado a se envolver num debate que é muito mais, que ultrapassa de longe os muros da academia, né? E a gente fica com toda a metodologia da pesquisa na cabeça, assim, até onde eu posso ir, até onde, né? Quais os limites do que naquele momento. Hoje me preocupa menos isso, a questão da objetividade do pesquisador. Um fantasma que nos atormentava. Agora, havia uma outra rede também, que emerge nesse momento, e que foi extremamente importante, que é uma figura que não tinha nome naquele momento. Depois, a Leila Assunção fez uma tese belíssima sobre o tema, e chamando atenção sobre como é que aparece esse nome ONG, Organização Não Governamental. Né? A tese dela foi um trabalho totalmente pioneiro, ela estuda a fase, né? É um trabalho totalmente pioneiro para discutir essa figura das organizações não governamentais que proliferavam nesse momento, tudo quanto era canto, né? Não só no Brasil, mas eu estou me referindo basicamente a Brasil, e essas ONGs, elas tinham um papel, adquiriram um papel extremamente importante de assessoria aos movimentos sociais. Então, todas essas organizações tinham uma ONG com a qual, né, ou algumas organizações com as quais elas se relacionavam, e essas ONGs tinham um papel de fazer denúncia, de arrumar advogado, de estudar melhor, de fazer pesquisa sobre as situações, né, de intervir nessas situações, mas também tinha um papel de formação. E aí eu fui descobrindo a história da formação. Eu descobri que a CONTAG, o terceiro congresso da CONTAG, só foi possível porque teve um projeto de formação dos trabalhadores que durou o ano de 78 todo. Processo interno de formação. As ONGs faziam atividades de formação. Conheci um pouco, tive alguns contatos com o pessoal da CPT, da Pastoral da Terra, que nessa época era muito ativa, já bastante ativa, inclusive no Rio de Janeiro, e descobri também que a atividade de formação era uma atividade extremamente importante, né? O que é a formação? É a formação política, é trabalhar levar para esses trabalhadores alguns conceitos. Não vou entrar aqui no mérito da qualidade dessa formação, do que era levado para debate, porque aí seria uma outra história. O que eu estou querendo chamar a atenção é que existiam grupos de pessoas preocupados em levar esse conhecimento acadêmico, esse conhecimento de teorias, de algumas correntes políticas, para dentro dos movimentos e para tirar esses movimentos do raciocínio muito localizado, né? O meu conflito, o meu local, o patrão que me expulsa, mas colocar essa situação particular dos conflitos numa relação mais ampla, né? Com questões nacionais e até mesmo internacionais, né? Bom, então, ou seja, havia um clima, esses anos 80,
que só os economistas chamam de década perdida, porque do ponto de vista dos conflitos, das lutas sociais, da possibilidade de uma análise sociológica do conflito, não tem nada de perdido. Foi uma década de um aprendizado impressionante, né? Tanto para os pesquisadores, como para os movimentos, como para os chamados, o que hoje a gente chama de ativistas das organizações não governamentais. Bom, então, como eu estava dizendo, é nesse contexto que a questão da formação, ela cresce, né? Ela ganha um tamanho muito grande, né? É um momento de encontros, né? Em que os trabalhadores são levados a se encontrar em congressos nacionais, estaduais, em pequenos encontros locais, para trocar experiências, que também foi uma coisa fundamental para que essas experiências fossem processadas para além do local, para além desse contato com o inimigo local, com o adversário local, né? E pudessem ser processadas. Olha, na minha região acontece a mesma coisa, mas é tão longe, é tão diferente, mas é a mesma coisa, é muito parecido, né? Então, essa troca de experiências foi absolutamente fundamental para o fortalecimento das lutas dos trabalhadores, para a conformação das organizações e assim por diante. Bom, foi nesse contexto que, em 87, a que hoje é uma das minhas grandes amigas, a Maria Emília Pacheco, da FASE, me propôs escrever um livro sobre história dos movimentos sociais no campo. Eu falei, mas como uma história dos movimentos sociais no campo? Ela falou, não, a gente precisa de material de formação, não tem material de formação, né? E o livro foi feito com esse objetivo. Quem conhece o livro vai ver que ele é todo ilustrado, ele tem figurinhas, ele tem reprodução de fotografias de jornal, de revista dos anos 60, 50, 60, e tem indicações de uma coisa que os mais jovens não têm a menor ideia do que seja, que era uma espécie de pré-vídeo, coleções de slides que eram feitos, que a gente passava nessas atividades de formação, né? Botava numa maquininha e era uma foto atrás da outra, né? Todo mundo tinha um projetor de slides, né? Meio que como componente da sua atividade, né? Tanto acadêmica como extra-acadêmica, né? E no livro tinha uma série de indicações desse tipo de dispositivos, né? Esse trabalho, inclusive, de pesquisa foi feito pelo Alfredo Wagner, com o qual eu nunca conversei quando estava fazendo pesquisa, né? Eu sabia quem era o Alfredo, a gente já tinha se encontrado em alguns... Alguém escreveu aí pré-história do Data Show. Bota pré-história nisso, né? É bem pré-história mesmo. Mas, enfim... Então, enfim, minha tarefa foi escrever esse livro, eu tinha 3 meses para fazer isso. Bom, parei minha vida, nessas alturas estava começando a escrever minha tese de doutorado. Foi um tempo, obviamente, de interrupção da tese, né? E eu me dediquei, eu tinha muito material de pesquisa da minha dissertação de mestrado, eu pesquisei outras coisas, eu também tinha um material que era muito rico, que vinha de uma pesquisa que eu tinha feito de novo na CONTAG. A CONTAG acompanha minha vida, e eu acompanho um pouco também a vida da CONTAG, né? Em 82, a direção da CONTAG encomendou uma pesquisa que foi coordenada pelo SEDEC, em São Paulo, né? E eu fui uma das pesquisadoras. Eles queriam que a gente fizesse um levantamento estritamente a partir dos arquivos deles, e nada além dos arquivos deles, sobre as lutas por terra nos anos 70. O nome da pesquisa era Luta por Terra 69, Luta por Terra no Brasil, 69 e 79,
Obviamente, aí tinha uma disputa entre CONTAG e MST, porque o MST estava emergindo como a principal figura da luta por terra, e havia uma disputa política. A CONTAG queria mostrar como ela havia também sido importante nas lutas por terra. Bom, vocês imaginem o que é ficar... nós ficávamos enfiados na CONTAG, o arquivo não era organizado, a gente tinha pela frente uma montanha de papéis, né? Nós acabamos organizando no processo algumas coisas. Inclusive, a gente apelidou o trabalho, todo mundo que participou dessa pesquisa só o chama de Casa, Comida e Trabalho, porque é o que nós tínhamos. A gente ficava alojada no centro de formação da CONTAG, onde estavam esses arquivos, a gente dormia lá, comia lá, né? E era isso, virou projeto CCT, Casa, Comida e Trabalho, né? Mas foi uma experiência maravilhosa, porque nesse momento também a equipe descobriu que a CONTAG tinha tido uma participação importante, extremamente importante, nos conflitos de terra no Brasil. E eu diria que até hoje, quem quiser conhecer os conflitos de terra no Brasil, nos anos 70, o ponto de partida é o arquivo da CONTAG. Sem sombra de dúvida, porque porque lá está assim, como a CONTAG tinha uma política de pedir que os sindicatos fizessem um acompanhamento, os sindicatos faziam relatórios que mandavam para a FETAG, e a FETAG mandava para a CONTAG, em que descrevia, olha, no lugar tal tem tantas famílias, e aí o dono da terra botou boi para comer a roça, né? E as famílias ficaram numa... São descrições muito simples, muito primárias, mas quando se junta tudo isso, dá um panorama do que eram os conflitos agrários no Brasil impressionante, de uma riqueza impressionante. A gente até pode dizer, muitas vezes a CONTAG não encaminhou esses conflitos, não fazia nada, não tomava uma atitude, mas ela denunciava e registrava, só isso já teve um significado naquele momento, né? Bom, então, quer dizer, quando a fase me chamou para escrever esse livro, a ideia era um livro de formação. Por isso que ele é todo ilustrado, né? Ele tem... foi feito um anexo, que não fui eu que fiz, foi o João Pedro Leroy, que era uma figura importante da fase. Eu falava, João Pedro, eu não quero esse anexo aí, com essa linha do tempo. Era uma linha do tempo. Mas essa linha do tempo é fundamental, porque ela ajuda a situar as coisas no tempo. Eu falei, João Pedro, para que serve isso? As pessoas vão ler o livro, não precisa disso. Não, olha, eu só fui descobrir a importância dessa linha do tempo quando o livro publicado, a gente começou a usar a linha do tempo em trabalhos de formação. A gente reproduzia a linha do tempo no quadro, né? E pedia para os sindicalistas, as lideranças, pensarem o seu tempo em relação àquilo. Aí eu percebi a riqueza pedagógica importante dessa linha, né? Então, enfim, escrever esse texto, né, para mim foi um trabalho intenso, né, em que eu usei, como eu disse, a literatura disponível, algum material que eu já tinha acumulado em pesquisa sobre o tema, e eu tinha muito material acumulado, né. Mas, ao mesmo tempo, quando o livro saiu, a recepção do livro, ela foi bastante diferenciada, né? Obviamente, para a fase, estava dado lá, era um instrumento de formação, eles tinham um livro e eles passaram a divulgar esse livro, foi feita uma edição grande, esse livro foi muito difundido e até hoje é impressionante, às vezes eu vou em reuniões sindicais e as pessoas falam, eu li aquele livro que você escreveu. Eu fico muito feliz, porque, enfim, acho que de alguma maneira contribuiu num debate, e contribuiu para colocar essa história dos trabalhadores, organizar essa história para eles, né? Para eles próprios se reconhecerem em algum momento dessa história, né? Por outro lado, né, os meus colegas da universidade, vários deles falavam para mim, olha, o livro ficou ótimo, mas cadê a teoria? Cadê o capítulo teórico do livro? Né?
Eu falei, não tem capítulo teórico, isso não é para ser lido na universidade. A ideia do livro era para os trabalhadores, não faz sentido um capítulo. A teoria está investida nos dados, né? Como diz o nosso amigo Bourdieu, né? O que me importava para fazer o livro não era um debate teórico, mas é mostrar a agência dos trabalhadores. Era isso que eu queria, né? Isso que eu tentei fazer. E, ao mesmo tempo, um aprendizado complicado de fazer uma leitura, um texto simples, um texto que pudesse ser lido por pessoas que tinham ensino primário, ensino médio, não era para os meus colegas da universidade, nem para os meus alunos de mestrado nessa época, né? Era para um outro tipo de público. Eu acho que acabou dando certo, né? O livro teve uma repercussão importante, né? Depois eu descobri que ele estava sendo usado em algumas escolas de segundo grau e em alguns cursos de universitários, né? Como parte da bibliografia. Bom, achei ótimo, fiquei feliz, mas não era esse o objetivo do livro, né? Bom, seguindo nos desdobramentos, né, dessa história. Esse é um pouco o contexto do livro. Seguindo os desdobramentos da história, nesse mesmo momento, quando eu estava terminando de escrever o livro, eu estava muito próxima de uma outra ONG, que é o SED, Centro Ecumênico de Documentação e Informação, que funcionava aqui no Rio de Janeiro e que tinha um programa chamado Programa Movimento Camponês e Igrejas. O SED funcionava no Rio, em São Paulo. Em São Paulo, ele tinha um programa que era o Povos Indígenas no Brasil, que quando o SED acabou, no início dos anos 90, esse programa virou o Instituto Socioambiental, que é um lugar-chave para entender as questões indígenas no Brasil hoje, né? Bom, então eu tive uma aproximação importante com o SED, através do SED, no SED, tinha um grupo de acadêmicos, né, que fazia assessoria a movimentos sociais, não, em geral, basicamente assessoria à CUT, aos sindicalistas da CUT. Era Museu, a Neide Sterci, a Regina Novaes, alguns nomes que talvez sejam, o Beto Novaes, né, alguns nomes que talvez sejam conhecidos de vocês. O Aurélio Viana também, né? Bom, então, no tempo que eu fiquei ligada a esse grupo, que foi até o SED se extinguir, que foi acho que em 93, por aí, qual era a questão? Eu continuava o diálogo com os trabalhadores, tá certo? Eu estava circulando por diversos lugares do Brasil, participando de encontros, fazendo atividades de formação, né? E eu lembro, aquela situação em que o acadêmico é chamado para falar o que muitas vezes as lideranças sindicais querem falar, mas não podem porque elas são lideranças, então meio que elas delegam a palavra para o outro e jogam com o peso da academia, né? E a gente precisa saber isso, que a gente está lá um pouco para fazer esse jogo mesmo, a gente está num jogo, né? A gente vai lá para falar o que não é visível pelos dirigentes, trazer questões que não são visíveis pelos dirigentes. E você é chamado você participa até um determinado momento, tem uma hora que você não participa mais, porque aí são conversas internas, né? Quer dizer, tem um jogo muito complicado, muito interessante, que também é um aprendizado de como é que funciona o movimento. Então, essa é uma coisa interessante também, né? Que me parece que, para quem estuda movimentos sociais, você tem uma dimensão que você só percebe se você tem algum nível de proximidade, né? Então, tá com um pé dentro te desvenda aspectos que você não chega se você não tem essa relação, não tem como chegar, né? Então, são disputas internas que, às vezes, são muito iluminadoras de algumas questões que são colocadas, né? Bom, nesse tempo todo, eu estava no SED, estava continuando a trabalhar na universidade, né? Eu terminei a minha tese de doutorado, que ainda foi sobre os anos 50, 60, né? Assim como a de mestrado.
E mantive essa relação, né? Um pé lá e um pé cá. Eu sempre achava estranho, porque eu era chamada para eventos na CUT, era chamada para eventos na CONTAG, sempre para falar da história, né? Então, isso para mim foi um reflexo importante do livro, né? Eu era a pessoa que falava da história, nas circunstâncias as mais estranhas, pelas mais diferentes razões. Mas, enfim, eu ia falar da história dos movimentos, né? E eu acho que isso, para mim, mostrou como era importante o interesse dos movimentos sociais em se apropriar da sua história, né? Como isso teve significado, como havia um investimento forte nessa apropriação, né? Porque eles logo descobriram, né, que eles não eram personagens da história oficial, que eles não apareciam nos livros didáticos, que eles não aparecem, eles são uma sombra, e uma sombra episódica, né? Então, é assim, parece, aqui tem as ligas camponesas, aí tem a luta de Formoso, aí tem não sei o que, tem não sei o que lá. Como é que isso se articula, né? Quais as possíveis relações entre esses eventos? E qual é o lugar desses camponeses na história, né? Eu acho que isso foi um elemento importante no final, eu vou narrar um episódio bem recente, né, que resultou no último livro que eu escrevi em colaboração com colegas, que é um livro infantil, é um livro para criança de 10 anos. Né? No final eu vou falar dele. Bom, uma outra etapa desse processo de recuperação da história, ela vem com a colaboração, quando um grupo de intelectuais se reúne a pedido do movimento dos pequenos agricultores, porque eles queriam uma história social do campesinato, né? Então, assim, não existe isso. A gente quer uma história social do campesinato. A gente quer que vocês falem da diversidade do campesinato. Bom, e fizemos N discussões, tínhamos discussões acirradas, era mais ou menos um grupo de 20 pesquisadores, a gente se reunia de tempos em tempos, com lideranças, né, que a todo momento nos questionavam, nos botavam na parede. Bom, para encerrar, para encurtar a história, que já estou me alongando demais, disso resultaram 9 volumes da coleção História Social do Campesinato, que foi publicada pela editora da Unesp, com o apoio do extinto Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento, do extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? É interessante pensar que desses 9 volumes, né, 2 falam sobre a diversidade de expressão e de categorias do campesinato, 2 sobre as suas formas de constituição e 4 sobre a resistência. As lutas e as resistências do campesinato. E tem um volume que é mais teórico, que recupera os autores que fazem os grandes debates, né? Bom, no lançamento do primeiro volume, que foi em São Paulo, uma das pesquisadoras desse grupo, a professora Adelma Peçanha Neves, foi chamada num canto, literalmente, pelas mulheres do MPA, questionando a história social do campesinato, querendo saber onde é que nós estamos nessa história social do campesinato. Bom, o resultado disso foi um projeto, né, para o CNPq, enviado pela Adelma, que eu e ela acabamos fazendo, com a colaboração de vários colegas, um volume sobre as mulheres camponesas, né, que compõe. E depois teve um outro volume que foram elas que escreveram. E me pediram, inclusive, para fazer um prefácio. Foram lideranças camponesas que escreveram sobre suas experiências. São fatos que indicam um pouco essa relação dos movimentos com a sua trajetória, com a reflexão e com a importância das atividades de formação. Bom, ao mesmo tempo, havia iniciativas dos próprios movimentos sociais. Eu queria lembrar que a Expressão Popular publicou uma coleção com 9 volumes sobre a questão agrária no Brasil, cujo organizador é o João Pedro Stedger, né? Que não é exatamente um camponês, mas é a liderança mais significativa do MST. Né? Eu acho que isso não pode ser deixado de lado. Né? Mais uma vez, cruzava-se o trabalho
das lideranças, da militância com o trabalho da academia. O último episódio dessa história é a realização em 2012, agosto de 2012, do primeiro encontro dos povos da terra, das águas e da floresta, que foi um encontro realizado em Brasília, no momento aí, no início do segundo governo da Dilma, um momento tenso, né, com uma certa tensão entre os movimentos sociais e o governo, né? E foi feito esse encontro justamente para fazer uma série de questionamentos e de cobranças ao governo, e esse encontro foi fantástico, porque é a primeira vez que se juntaram lideranças camponesas, indígenas, quilombolas, caiçaras, pescadores, enfim, o encontro dos povos da terra, das águas e da floresta. Não tem a palavra dos trabalhadores, são os povos, né? Isso acho que é bem marcante Bom, alguns meses antes desse encontro, tinha sido criada a Comissão Nacional da Verdade. E um dos pontos desse encontro foi a demanda para que se verificasse os crimes cometidos contra os trabalhadores rurais na ditadura. O resultado disso foi uma articulação, de novo, entre intelectuais e lideranças, que resultaram na conformação de uma comissão de apoio à Comissão Nacional da Verdade, que trabalhou, né, nós nos reunimos umas 4 ou 5 vezes, né, nesse encontro, em encontros, e, enfim, havia algumas dificuldades de diálogo entre o grupo do qual eu participava, né, e a Comissão da Verdade. O grupo, não a comissão, mas a parte que estudava camponeses e indígenas da Comissão da Verdade. Aí a gente resolveu fazer um relatório à parte, né, e fizemos um relatório de cerca de 600 páginas, sem nenhuma pesquisa original, mas juntando o que foram os conflitos no Brasil, né, ao longo dos anos, durante o período da ditadura, né, às vezes só pontuando, porque não tínhamos bibliografia, mas a gente achou, não, vamos pontuar, isso abre porta para que alguém se interesse e corra atrás depois, né? Então, a gente fez esse trabalho foi publicado, na época, pelo Senado Federal, né? Foi um trabalho alentado, né? Onde a gente fez simplesmente um mapa das pesquisas, dos conflitos no campo durante a ditadura, com algumas indicações do que foi a ditadura. Nessa mesma época, a FAPERJ fez um edital para pesquisas que apoiassem a Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, né? Eu mandei, obviamente, né? Eu mandei o projeto foi aprovado, né? E aí eu mergulhei de cabeça no Rio de Janeiro, né? Um estado do qual eu conhecia fragmentos, continuo conhecendo só fragmentos, mas foi um mergulho. A gente fez mais de 100 entrevistas, foi um mergulho nessas áreas rurais com gente comum, com lideranças também, mas principalmente a surpresa veio das pessoas comuns, as pessoas que sofreram o efeito da ditadura, como lavradores, né? Gente comum, que a gente foi descobrindo, uma verdadeira saga para descobrir algumas pessoas, né? E acaba descobrindo pessoas extremamente interessantes e importantes, né? Bom, isso resultou num relatório para a FAPERJ, né, e num livro que a gente publicou em 2018, em que a gente faz a síntese, né, e cada vez que eu pego esse livro, eu fico pensando, gente, mas não aprofundamos isso, não aprofundamos aquilo, não aprofundamos. E agora eu estou com alguns orientandos, continuam com a pesquisa, aprofundando alguns casos, né. Mas o que eu queria, onde eu queria chegar, é no seguinte: quando a gente acabou a pesquisa, a gente achou fundamental devolver o que nós tínhamos encontrado para as regiões onde a gente tinha feito pesquisa, né? E fizemos reuniões, né? Pedimos para lideranças locais convocar, e uma delas foi muito impressionante, foi em Cachoeiras de Macacu, em que a gente
estava lá com um grupo de umas 30 pessoas, né? Contamos os resultados da pesquisa, e um rapaz jovem que estava na reunião falou: preciso fazer uma pergunta. Por que a gente não aprende nada disso na escola? A gente ficou meio impactado com a pergunta, né? O grupo da pesquisa fica meio impactados. Aí, o desdobramento disso foi um projeto de extensão dirigido a professores da rede, né? A Secretaria de Educação de Macacu nos apoiou, fizemos um projeto de extensão para a secretaria. Foram 2 rodadas desse projeto, né? E depois a gente reproduziu isso para campus, aí já na forma remota, né? E agora nós estamos preparando uma outra rodada em campus e outra em Cabo Frio, que é um lugar impressionante também de conflitos, como eu já havia dito, né? Bom, esse jovem que fez essa pergunta, hoje ele é uma liderança, um expoente, uma liderança emergente do MAB, uma figura impressionante, né? Ou seja, fechando já, né, o que eu quero chamar atenção para o fato de que em cada uma dessas pesquisas, em cada um desses encontros, a gente se encontra com novas histórias, com relatos inspiradores, com vivências individuais, cotidianas, que nos impõem um discurso, um exercício constante de articulação entre as histórias individuais, as histórias das famílias, as famílias partidas, um está num canto, outro está no outro, né? Mas que dão vida a essa... dá uma outra feição ao que é essa luta. E nisso a gente chega a um outro olhar sobre as lutas. A gente sai da organização, sai dos grandes eventos, das grandes manifestações públicas e chega nas lutas cotidianas, nas resistências cotidianas, né? Nas histórias de famílias que eram expulsas da terra, ia ficar na casa do parente, daqui a pouco voltava. Era expulsa, voltava de novo, tá certo? Uma coisa de exercício, de luta cotidiana, que foi fantástico descobrir a partir das narrativas das pessoas. Mas conta como é que foi a sua história, né? E é muito interessante, porque também nessas histórias as pessoas começaram a falar, elas começaram a fazer junções, né? Entre o que elas viveram e os contextos políticos mais amplos, né? Então, fechando mesmo, né, são histórias... o detalhe que eu queria falar desse projeto de extensão, né, que é o livro, assim, que atualmente me diz, qual é o principal livro que você fez na vida? Eu diria assim, Contando Histórias das Águas, das Terras e das Águas, que é esse livro para criança de 10 a 12 anos, que foi escrito por uma equipe de pesquisadores, né, e ilustrado por esse jovem que fez essa pergunta, porque ele desenha incrivelmente bem, né, e foi editado pelo MAP, né, pelo Movimento dos Atingidos por Barragem do Rio de Janeiro. Então, aí, fechando, né, são histórias que vão se conectando, né, em que os camponeses não são objetos de pesquisa, eles se tornam sujeitos na pesquisa, né, a gente muda o olhar sobre o que a gente costuma chamar, qual é o seu objeto, a gente perturba os nossos alunos, né, você muda essa relação, né, quando a gente interage com eles, a gente vai desvendando uma história muito rica, né? Essa história de que a história da luta no campo não é produzida somente pelos grandes eventos e organizações, ela tem outras faces dessas resistências locais cotidianas, né? E a ideia de que esses camponeses, né, que eles demandam o resgate da sua história, e essa história os faz também perceber o quanto eles são sujeitos de processos complexos, cujo desdobramento nem sempre é facilmente percebido por eles mesmos no processo de vivência, né? Hoje, eu recebi uma notícia de um amigo meu, está acontecendo o congresso da CONTAG, eu não lembro qual é o número do congresso,
quase 3.000 pessoas participando do congresso online, né? E esse meu amigo foi fazer uma palestra no congresso e fala assim, fiquei impressionadíssimo com o nível dos debates, com o tipo de questão que era feita, com o tipo de análise do momento presente. Eu acho que, enfim, eu estou falando desse congresso, um pouco para encerrar minha fala, né? Para chamar a importância, chamar a atenção para como esse processo de aprendizado que o campesinato está fazendo sobre eles mesmos, né? E como, se a gente for fazer uma lista das pessoas da academia que de alguma maneira contribuíram, né? Ela é enorme. E aí eu fico também, obviamente, feliz de ter contribuído em algum momento com alguma coisa nessa historinha, né? Que é enfim, uma história inacabada, né? Um drama inacabado. Agora tem que escrever sobre os anos recentes, que são as tragédias das resistências, né? Mas, enfim, é isso, gente. Bom dia, Circulino, seu microfone. Muito obrigado, Leonilde. É uma experiência fantástica, não só de intelectual, mas também como de vida, né? Que a gente muitas vezes fica muito isolado. A academia, ela nos convida ao isolamento, né? O modelo acadêmico que nós temos, assim, você mesmo sem Irene, né? É você e você mesmo e sem Irene, né? O pessoal da tua casa não te aguenta que você só fala disso, às vezes. Não. As meninas aqui estão economizando encarnações na vibe kardeciana, porque elas lidam comigo. A Nena vai fazer 30 anos que lida comigo, imagina. E a Clarinha nasceu nesse clima, né? Minha filhota, nossa filhota. Bom, a gente tinha pensado das pessoas escreverem no chat. Ninguém escreveu perguntas, não que eu lesse aqui. Mas como a própria Leonilde pediu um feedback, vamos fazer o seguinte, faço uma pergunta. Se mais alguém quiser perguntar, liga o seu microfone, pergunta e a Leonilde responde em bloco. Acho que assim fica legal. Leonilde, quando você falou para mim da CONTAG dos anos 70, eu costumo dizer que sou um historiador muito pouco nostálgico. A filhota disse que eu estudo muita tragédia, né? Então, não dá para ser nostálgico quando você estuda. Mas, veja bem, eu queria que você falasse um pouquinho o que eu senti na tua fala, uma certa nostalgia dessa CONTAG que você conheceu no fim dos anos 70, começo dos 80. Vai lembrar aquela frase dos bascos da Espanha que é genial. Contra Franco era melhor, né? Os bascos foram primorosos, né? Porque tudo que eles fizessem contra Franco, para todos os efeitos, eles estavam fazendo contra a ditadura. Restabeleceram a democracia na Espanha, deixaram eles na hora virgem, né? Então, eu queria que você falasse para mim, dentro daquilo que você, sei até que ponto você acompanha a CONTAG hoje, mas você pudesse comparar a CONTAG que você conheceu lá no fim dos anos 70, começo dos 80, né? Eu fiquei impressionado quando eu estive no Congresso da CONTAG, que até você intermediou para mim, lá em Brasília, a organização dos caras. Eu fiquei assim... Primorosa. Não, é um negócio de maluco. Você vai lá, 5.000 pessoas do Brasil inteiro, né? Só que eu já encontrei uma coisa mais ou menos feita. A única discussão que não houve era se aumentava ou não o tamanho dos módulos fiscais, né, para ser considerada agricultura familiar. Atenção, César, não por acaso a proposta vinha do Rio Grande do Sul, tá? Eu queria que você comparasse um pouquinho o que era essa CONTAG daquela época, não em termos assim, se era melhor, se era pior, mas o que é diferente, né? Bom, essa é a minha pergunta, mas gostaria de saber se algum que está aqui gostaria de acrescentar, de perguntar alguma coisa. Eu gostaria também. Vai lá. Eu gostaria de agradecer a Leonilde pela conferência, palestra. Foi quase uma fala intimista por momentos. A gente se sentiu entrando assim na trajetória dela, não? Eu achei interessantíssimo a costura que ela faz
entre a história e os produtos que ela foi criando, não? Ou seja, pensar os livros e a relação que ela foi estabelecendo, vamos dizer, a partir da necessidade do outro. Primeiro, a necessidade de formação de quadros, o outro, que é o interlocutor, demanda um tipo de escrita, um tipo de reflexão diferenciada. E também eu achei, assim, muito interessante a reflexão que ela traz sobre a necessidade de história, não? Aquela anedota da linha de tempo, que é uma anedota, mas não é uma anedota, ela vai mostrando a partir disso da utilidade na formação dos quadros, das lideranças e lideresas, como dizem em espanhol, ir mostrando como é importante se inserir em alguma temporalidade, em uma trajetória, não? Ou seja, dentro da linha de tempo, onde você localiza a tua militância, onde você está, olha para trás e vê tudo que já foi conquistado, então, poder projetar. Eu acho que essa história da cronologia foi muito interessante. E também muito interessante, assim, são duas coisas que estou mencionando, gostaria que ela ampliasse. A demanda inicial, nós queremos uma história dos movimentos sociais, e a surpresa de ter que fazer uma coisa da qual não tem história, não tem guardada uma historicidade, pelo menos não foi encarada até a década de 80 como um tema que tivesse profundidade temporal, que tivesse historicidade. Então, acho que todas essas questões são muito, assim, muito ricas, e, bem, a Sarita e eu colocamos alguns dos livros que ela foi mencionando, que também estão todos em domínio público, enfim, mas para facilitar, inclusive o último que ela mencionou também achei que está, aquele História das Terras e das Águas também está disponível para quem queira ler, para seus filhos, netos, alunos, enfim. Muito obrigada, Leonilde. Gente, obrigado a vocês, né, mais uma vez. Eu vou começar pelos comentários da Verônica, porque é o seguinte, né? É interessante pensar, os movimentos, eles demandam história, eles querem, tem essa coisa dos pesquisadores que vão lá para falar da sua história. Mas é claro que isso é muito limitado, né? É muito limitado. Porque, por exemplo, nessa pesquisa sobre agora a repressão no campo, etc., é impressionante a situação dos arquivos das federações. Né? Esse material que está parcialmente, em grande medida, está preservado na CONTAG, por exemplo, na federação aqui do Rio de Janeiro, a gente deixou dois sacos ainda de documentos que precisavam de uma higienização profissional para a gente poder usar, porque uma das pesquisadoras ficou doente de mexer no arquivo, porque a gente tirou o arquivo de um banheiro. O banheiro virou depósito, estava tudo úmido, né? Quer dizer, enfim. Ao mesmo tempo que tem... essa ligação é difícil, porque o cotidiano puxa muito. A gente conversou muito sobre isso com eles, né? Precisa cuidar dos documentos, precisa arrumar minimamente, não é para contratar um arquivista, mas minimamente arrumar no lugar com condições, etc. Mas não adianta, porque eles são tensionados, né, entre um cotidiano que demanda cada vez mais, é uma apaga-fogo constante, né? É resolver uma questão ali e acolá, e esse sonho do pesquisador é de que chegar lá e encontrar pelo menos a papelada preservada. Veja, eu estou falando para papelada, porque é isso, né? Eu fui a vários sindicatos em que eu falei, não, vocês têm coisa guardada? Ah, tem, ali atrás tem um quartinho que tem as nossas coisas guardadas, né? Ou seja, é um investimento enorme. Então, é também muito ambíguo tudo isso, né? Não é uma coisa muito simples. Não é uma...
assim, eu me impressionei muito, porque a gente vê, eu falo, campesinato, óbvio, eu só fiz, minha vida inteira só estudei isso, desde o primeiro ano da faculdade, né, que eu me encantei com esse povo, por conta da Maria Isaura Pereira de Queiroz, e eu fiquei muito surpresa quando eu participei de algumas reuniões do GT13, dos trabalhadores da Comissão Nacional da Verdade, e descobri que era a mesma coisa, entende? Uma perda de acervos impressionante, deteriorada pelo tempo, pelas condições de guarda, né, desses documentos. É assim, a sensação de que a possibilidade de reconstrução dessa história vai escorrendo das mãos, né? E especialmente esse período crítico aí, que eu acho que nos ensina muito, que é o período da ditadura. Quem viveu isso está morrendo, porque está o quê agora? Com 80, 90 anos, né? Então, é uma situação bastante... enfim, é isso, né? Faz parte do nosso trabalho. Agora, pegando um pouco a história do Vanderlei, né, que é a história da CONTAG, eu acho que eu posso pensar um pouco... A CONTAG era a CONTAG do qual eu sou... Você falou que eu sou o quê? Saudosista, é isso, Vanderlei? Porque me passou um pouquinho nostálgica. Ah, nostalgia. Não, mas é óbvio, né? É óbvio. Quem viveu os anos 80 tem nostalgia dos anos 80, entende? Porque as coisas borbulhavam, ninguém dava conta de participar de tanta coisa, né? A gente tinha que dizer não por falta absoluta de tempo. Obviamente, do ponto de vista dos movimentos sociais, é isso. Não vou negar que tem uma certa nostalgia. Mas é o seguinte também, né? Os tempos mudaram, esses grupos sociais que constituíam a base da CONTAG mudaram também, né? Foi um processo, esse processo de modernização da agricultura atingiu, de formas diferentes, mas atingiu diferentes grupos, né? E a CONTAG dos anos 70, início dos anos 80, era uma CONTAG de assalariados e de poceiros, né, rendeiros, arrendatários, parceiros, lutando pela terra. Os agricultores familiares, né, os que eles chamavam pequenos produtores naquele momento, eles tinham um peso, né, importante. O pessoal do Sul, que era sempre tinha um lugar na diretoria, etc. Mas se a gente pegar os anais dos congressos, o peso da luta era a questão da terra e do salário, né? Quando eu olho... Mas aí mudou, essas relações mudaram completamente, né? Os assalariados rurais foram perdendo progressivamente o lugar na CONTAG. A luta por terra foi hegemonizada pelo MST, né? O que não quer dizer que a CONTAG não tenha participação, não tenha tido, ao longo dos anos 90, 2000, uma participação importante na luta pela terra. Mas, enfim, tem a hegemonia do MST, né? Com outra lógica de luta, com outro tipo de leitura do que é o processo de luta pela terra. E a CONTAG progressivamente foi se tornando uma agricultura, uma confederação de agricultores familiares. Ou seja, muda muito, o tipo de demanda muda, né? Porque é outro segmento que hegemoniza, a ponto de, há 5 anos atrás, foi feita o que eles chamam de associação sindical. Hoje a CONTAG legalmente só representa os agricultores familiares e tem uma outra confederação de assalariados rurais, que é a CONTAR, né? E as federações e os sindicatos também se dissociaram, acabou. Praticamente todos os estados do Brasil têm 2 federações hoje, né? Uma de agricultores familiares e uma de assalariados, né? Isso tem implicações importantes em termos do tipo de luta, em termos do tipo de demanda, tipo de mobilização que se faz, relação com o Estado, né? Então, tem
uma mudança aí muito significativa. Sem saudosismo, Vanderlei. Eu reconheço, o saudosismo é meu, talvez, pessoal, né? Aquela coisa das avós da gente que dizem assim, no meu tempo, né? Mas eu não digo isso, o meu tempo é hoje, né? Apesar de eu já ser avó, mas o meu tempo é hoje. E eu fico muito feliz de saber que a CONTAG faz um congresso no meio dessa pandemia, com quase 3.000 participantes, né? E que tem uma escola de formação. Não é mais aquela formação meio que conjuntural, né? A CONTAG tem uma escola de formação que trabalha permanentemente, que dá curso de diferentes tipos, né? E que continua fazendo isso, juntando gente do Brasil inteiro nesses cursos de formação, né? Enfim, só para fechar mesmo, né? Mudaram os agricultores, quer dizer, aquele agricultor que mal sabia ler e escrever, os agricultores hoje têm tanto assalariados, como os agricultores familiares, como sem terra, todos eles passam por escolas de formação, todos eles têm mínimo de formação, têm um mínimo de formação, né? E aí, o que eu queria chamar a atenção um pouco é isso, a CONTAG tem a Enfoque, o MST tem a Escola Florestan Fernandes. No momento que você vai na Escola Florestan Fernandes, tem curso acontecendo, né? Curso juntando assentados, juntando agricultores que vêm de outros países, especialmente da América Latina, né? O MPA tem curso de formação. Há 2 domingos atrás, eu passei a tarde do domingo numa atividade de formação em Rondônia. Viva a internet, né? E esse é o lado que a gente aprendeu com a pandemia. A gente pode estar na sala de casa falando para agricultores de Rondônia. Mas é isso, a ideia de ter a formação permanente, né, é uma coisa que eu acho que permaneceu e que é muito entusiasmante, né? Você pensar isso, essa aposta que se faz nesse tipo de atividade, né? E perguntam, e discutem, e querem discutir muito as coisas, e questionam muito, né? E aí, só uma coisa que eu acho que passou também meio batido na minha fala, por conta do tempo, que é também a Pastoral da Terra teve um papel chave nessa ideia de formação, né? Essa ideia, essa coisa, o papel da igreja nas atividades de formação também foi muito importante. Então, são heranças aí diferenciadas que em algum momento se cruzam. Agora, os movimentos mudam, né? Muda o perfil, muda a base, muda as reivindicações. Como ainda bem que você falou no início da tua questão, não é para dizer se é melhor ou pior, não é nem melhor nem pior, muda. Eu tenho que entender o que são esses novos atores, né? E onde é que eles estão. Posso fazer uma pergunta ali, professora? Claro. Eu queria agregar, porque essa transição entre a CONTAG dos assalariados, dos parceiros, não, para uma CONTAG dos pequenos produtores, eu queria te perguntar sobre o papel do Estado ou das associações quase estatais, né? Tipo, começando com a SNA, né? Nessa transição. E se você poderia, talvez, falar nisso também, que eu acho que isso deve ser importante também, né? Claro, claro. Olha, vou tentando, assim, fazer um mapa em linhas grossas, né? Porque para elaborar muito, a gente ficaria aqui até amanhã cedo. Mas em traços grossos, né? A CONTAG sempre se vangloriou na sua história de ter conseguido construir uma unidade entre os trabalhadores rurais, né? Unidade na diferença. A CUT, o Departamento Nacional dos Trabalhadores Rurais da CUT, quando se conformou, o lema era unidade na diversidade, né?
Ou seja, foi um enorme esforço, tanto de um grupo quanto de outro, de costurar o diverso. Construir essa categoria trabalhador rural, que não é nada natural, né? É uma construção política, é uma longa construção política. No entanto, aí dentro tinha divergências profundas, né? Porque os agricultores, pensando na CONTAG já dos anos 70, início dos anos 80, né? Quando começaram os grandes encontros, havia um estranhamento muito grande dos nordestinos, por exemplo, em relação aos sulinos. Que era um estranhamento de posição no mundo, era um estranhamento étnico, né? Esses sulinos que estavam na CONTAG, a grande maioria descendente de migrantes, né? De colonos. Então, havia vários estranhamentos. Eu lembro de uma conversa que eu tive com o dirigente da CONTAG, ele dizia, nossa, esse povo aí, a gente olha, parece patrão. Né? É isso. Só não olhar, mas eles estão lá, eles são trabalhadores, tanto quanto. Né? Mas é claro que isso tensiona, tem diferenças que tensionam, né? Essas tensões existiram dentro do sindicalismo, existem ainda, né? Em alguma medida, dentro do próprio MST, né? A Débora Lerrer, que vai fazer uma palestra, uma fala aí no encontro também, ela tem a tese da Débora é preciosa, ela está publicando agora, porque ela fez entrevista com os gaúchos que foram levar uma forma de organização para o Nordeste, que é a forma do MST, né? E o estranhamento, as entrevistas mostram um estranhamento absoluto com os costumes, com o modo de encarar o trabalho, com o modo de encarar a sociabilidade, né? São mundos diferentes que se encontram e se tensionam o tempo inteiro. Então, no caso dos agricultores familiares, né? O que eram pequenos agricultores e que, a partir dos anos 90, viraram agricultores familiares, né? Por excelência, o lugar dessa tensão de dentro, de quem são os agricultores familiares. Porque nós tínhamos os pequenos, o que eles chamavam pequeno produtor, que a literatura muitas vezes chamava de produção de subsistência. Quando vem o PRONAF, né, e que tem a ver com a regulamentação da Constituição de 88, etc., o agricultor familiar ficou sendo aquele que tem até 4 módulos fiscais. Mas a base sindical não era o que tinha 4 módulos. A base sindical inicial era que tinha 1 módulo, e depois, nos anos 90, passou a ter 2 módulos. Então, tem uma disputa aí. Como é que essa disputa se configura? Uma disputa que já vinha dos anos 70, você chamou atenção para a CNA, né? Era uma disputa, inclusive, com a CNA, entende? Quem eram os agricultores do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e quem era o sindicato do Sindicato dos Produtores. E, muitas vezes, o agricultor circulava entre um e outro. Porque um tinha uma assistência médica de mais qualidade, né? Enfim, em função, o outro tinha assistência jurídica, e circulavam, né? Essa circulação é uma circulação bastante comum, mas é óbvio que tinha uma disputa interna. Houve um momento em que, ainda na ditadura, se propôs uma terceira faixa, como era chamada, que seria um sindicalismo só de pequenos agricultores, né? Que pegasse esse grupo. Isso não vingou, porque é por conta também de um trabalho político da CONTAG muito grande de manter essa unidade, né? Uma unidade que a CUT tenta manter, e depois, quando a CUT se junta com a CONTAG, né, quando se constrói o projeto CUT-CONTAG, que foi um projeto também de formação nos anos 90, né? A articulação da CUT com a CONTAG também era um esforço de unidade numa situação política muito particular, né, em que um conjunto de divergências foram colocadas de lado e se costurou o que aparentemente parecia incosturável para quem via o nível de disputa que ocorria entre CUT e CONTAG no plano das direções, né.
Então, em nome da unidade, se conseguiu construir. Agora, quando você pega os anos 90, meados dos anos 90, sendo bem clara, governo Fernando Henrique, governo Lula, a gente tem uma mudança significativa nisso, de um lado, porque a gente tem o PRONAF, né, que foi inspirado num programa de crédito que era dirigido, que era voltado para os assentados, no Procera, né? Foi inspirado no Procera, mas o PRONAF, ele passa a contemplar um determinado segmento dos agricultores familiares. Quando a gente pega os dados de quem acessa o PRONAF, a gente vai ver que não são os pobres, os mais pobres, né? É o setor que tem não são também os ricos, mas enfim, é um setor que já tem alguma estabilidade, né, na agricultura, e que com o PRONAF melhoram suas condições, né? Não é por acaso tantas pressões para que o PRONAF criasse linhas de créditos, o tal do PRONAFinho, que é para uma camada mais empobrecida dos agricultores, né? E chegando bom, o PRONAF foi um elemento importante, trouxe os agricultores, de alguma maneira, o PRONAF é produto dos gritos da terra promovidos pela CONTAG, né? Que coloca as condições de negociação. Os gritos da terra era isso, grandes eventos que iam para Brasília e forçavam o governo a negociar. E essa, obviamente, com tudo que uma negociação tem, complicado, etc. Né? Mas é nesse momento que fica mais clara essa relação movimento-Estado, que não é uma relação de oposição. É uma relação de oposição, mas é também uma relação de negociação, de costuras, é uma coisa bastante complexa para se entender, né? E a mesma coisa aconteceu com o Sem Terra também, né? Que a política, a Lígia Sigot tem um artigo brilhante sobre isso, né? Eu acho que uma das melhores análises do MST, que é isso. O que é o acampar, se não chamar o Estado, acampar e ocupar, se não chamar o Estado para negociar? Né? É obrigar o Estado a conversar, é fazer pressão para o Estado conversar. Né? Obviamente, a conversa, às vezes, ela não existe, ela é a repressão, mas em outros momentos teve a conversa. Afinal de contas, o governo Fernando Henrique e no governo Lula, nós tivemos 1 milhão de famílias assentadas, né? Teve muita conversa para chegar, não foi, né? Teve muita conversa, ou seja, você inaugura aí nos anos 90 uma nova relação dos movimentos com o Estado. Agora, eu acho que essa tua questão, Cris, é extremamente interessante para a gente pensar a virada do governo Temer e Bolsonaro, né? E Tereza Cristina. Temos uma só agricultura. Acaba com o MDA, traz tudo isso para o âmbito do Ministério da Agricultura, que historicamente é controlado pelos grandes produtores, hoje claramente. A Tereza Cristina, como era a Cátia Abreu, né, são representantes ilustrados do agronegócio, né? Não é daquele velho fazendeiro, né? Mas são os representantes dessa nova face do agronegócio. Então, de alguma maneira, essa ideia que a Tereza Cristina falava muito no início do governo, né? A ministra Tereza Cristina, desculpe, falava muito no início do governo, somos uma só agricultura, é isso, é tentar atrair toda essa massa de pequenos agricultores para dentro do Ministério da Agricultura, né? E tensionando de novo com a CNA, né? É uma tensão permanente. No último congresso, a CONTAG, não esse que está ocorrendo, no anterior, teve uma proposta que acabou sendo derrotada, né? Mas teve a proposta de que seriam filiados à CONTAG aqueles que tinham até 6 módulos fiscais, né? Conforme o local, enfim, 6 módulos fiscais é muita terra. Se a gente pensar aí, Vanderlei, comparando com os anos 80, onde o pequeno agricultor
da filiada à CONTAG tinha um módulo, né? Ou tinha até um módulo. Ou seja, tem uma mudança aí de perfil, não só da agricultura brasileira, mas também da mudança das bases dessas organizações, né? E uma disputa, que eu acho que a gente poderia fazer uma história paralela do que foram as bandeiras, do que foram historicamente as demandas das entidades patronais, desde os anos 50, 60, até agora, e como é que elas foram... A gente não faz isso, né? A gente trata ou dos trabalhadores ou dos patrões. A gente não coloca... Falta colocar em relação, né? No tempo. Como é que em determinados contextos, como é que se corriam essas relações, né? Como é que essas disputas se davam, tanto nacionalmente como localmente, né? Se a gente pensar nos desdobramentos da Constituição de 88, na legislação que regulamenta a Constituição, a gente só vê isso, né? É uma disputa ali, às vezes, feroz, né? Hoje parece que eles estão mais bem situados nessa disputa, né? Mas realmente é interessante ver que a CONTAG é capaz ainda de fazer um congresso com 3.000 pessoas, né? Isso tem uma vitalidade. A gente pode falar, mas é tudo vai para negociar com o Estado, mas mostra uma vitalidade. Mostra uma vitalidade impressionante que a gente tem que entender melhor, né? O que está se reivindicando, o que está sendo colocado. Mas é uma vitalidade insuspeita, né? Eu escrevi um artigo no começo do ano em que eu perguntava um pouco, cadê os movimentos, né? Se eu for reescrever agora, eu teria que reescrever um pedaço do artigo, né? Eles estão aí, estão se mobilizando. Isso, por isso que eu terminei um pouco chamando a atenção para a importância da gente olhar a resistência que a gente não vê, né? Que não está na rua, que não está no jornal, mas, enfim, que está lá, né? Está lá, eles estão fazendo coisas. Então, tem articulações. O fato da gente não ver não existe. Se a gente não se pergunta sobre elas, a gente nunca vai descobrir que elas existem. A gente precisa... Não estou te ouvindo, Verônica. Eu que toquei 2 vezes. De manhã tivemos 3 convidadas de mulheres camponesas, não? Uma do Chile e 2 do Brasil, uma do MST e outra da CONTAG. Eu morri de pena de não poder ver. E foi ótimo, porque também foi interessante a diferença geracional entre a militante do Chile, mais vinculada aos movimentos pela terra, digamos, a reforma agrária de base territorial, vamos dizer, da década de 70, 80, e a pauta que traziam as jovens militantes, que tinha uma pauta assim enorme, abriram um leque de possibilidades, de demandas, de direitos de quinta geração, eu diria já, não? Porque é isso, muda a demanda também. E claro que não é as origens sempre são míticas. Claro. Na década de 70, quando começa do nada, e do nada se constrói alguma coisa, e o único que fica é crescer, porque do nada só pode crescer. E outra coisa é esta conjuntura em que a militância está, como se diz, tem que ser otimista no sentido de ver que há mobilização, mas claro que as possibilidades de conquistas não são tão claras, não? Então, mas são diferentes momentos, né? E por isso existem pessoas com energia, jovens, que podem pensar vamos dizer, pensar dentro dos contextos específicos e não a partir do passado, não? Então, acho que é totalmente de acordo com esta última parte também da tua fala. E, inclusive, elas terminaram falando, não, ante uma pergunta do público sobre o futuro é o cotidiano delas, não? A luta.
que especialmente nessa conjuntura é muito difícil, né? Porque, enfim, a própria possibilidade da sobrevivência cotidiana, ela é afetada. Já é uma conquista. Estar em pé. Estar em pé. É isso, é isso. Estar em pé. Mas enfim, e eu fico pensando muito, comparando a conjuntura de hoje, com tudo que eu aprendi deles, estudando o que foi a conjuntura da ditadura. Né? É impressionante, eles resistiram e reconstruíram, se não necessariamente as mesmas pessoas, mas tem uma herança ali, né, que ficou, sementes que foram plantadas e que nos anos 80 brotaram. Vão brotar ainda, Vanderlei. Sim, Vanderlei está aí. Não, Vanderlei é um otimista. Vanderlei podemos pegar cansado ele neste horário, mas ele é um otimista. Tem uma frase, tenho duas frases sobre isso, né? Já mais ou menos encaminhando para o fechamento. Tem uma do Gramsci, né? E não pode falar de Gramsci, Vanderlei, está sendo gravado, socorro. Claro que pode. Ele é o grande inspirador. Não, que o Gramsci dizia, né? Ser pessimista na análise e otimista na ação, né? Se analisar sempre olhando o que de pior pode acontecer no cenário. Se eu faço isso para a minha vida, pelo menos desde os 19 anos de idade, até agora deu certo. Mas ser otimista na ação, você ir para buscar aquilo que você quer. E uma outra fala que eu ouvi outro dia, atribuída a Frei Beto, que eu acho ótima. Deixemos o pessimismo para tempos melhores. Tá ótimo. Mas eu acho que tem que pensar o seguinte, entende? Eles estão inovando bandeiras. Às vezes a gente é que fica querendo as falas antigas, as bandeiras antigas, né? Sim. Fica meio saudosista das velhas demandas, mas eles estão inovando e inventando coisas impressionantes. Por exemplo, esse debate, essa prática as práticas em torno da agroecologia é uma coisa impressionante. E a agroecologia está mudando muita coisa, politicamente. Estão colocando o dedo em feridas complicadas, entende? E que tem um potencial de aliança muito maior. Eles estão olhando para o prato que a gente come, né? Está olhando quanto de veneno tem no meu arroz, no meu feijão, quanto de hormônio tem na minha carne, né? E me faz pensar aqui na cidade, morando nos centros urbanos, me faz pensar de uma maneira muito mais ampla. Né? Então, é uma rearrumação de conceitos, de princípios organizativos da vida política e da reflexão teórica também, né? Que a gente tem que correr um pouco atrás. O que essa prática dele está nos instigando a pensar teoricamente? São questões novas, né? Novas, sei lá, 20 anos. Mas 20 anos na história é muito novo, né? Não, quando que a gente ouviria, Leonilde? Lá nos anos 80, eu não acompanhava isso, estava dentro do Benjamin Constant, mas você não ouviria nos congressos dos anos 80 ninguém falar em LGBT. Hoje, as meninas falaram aqui. Olha, vou falar um testemunho pessoal. Um testemunho pessoal. O sindicalismo, ele é predominantemente masculino, né? E se a gente estava nas reuniões, de vez em quando batia aquele cansaço, aquela chatura, as posições dos acadêmicos que nunca acabam, que fica lá naquele, né? Então, de vez em quando, alguém provocava, vamos fazer uma pausa para relaxar. A pausa para relaxar era uma piada, né? Alguém subia e contava uma piada. Normalmente, piadas muito machistas. E eu lembro de uma situação em que uma jovem sindicalista, uma pessoa assim incrível, subiu
Mas ela deu uma esculhambada. Ela fez um discurso, assim, não é um discurso feminista teórico, sabe? Uma coisa do tipo, com que direito vocês fazem esse tipo de brincadeira com a gente? Nós somos mulheres que estamos aqui, nós somos companheiras, não podemos ser tratadas assim, mas assim, acabou com eles. Ela tinha 20 e poucos anos. Quer dizer, então, sabe, é uma mudança também que vai ocorrendo por dentro, né? Que começa com as mulheres, aí você aceita as mulheres, os gays, depois os LGBT, são palavras que começam a circular. Sim. Né? Começam a circular e começam a ser aceitas. A questão da raça também começa a entrar, raça, etnia, né? Essas diferenças começam a ser enfrentadas e não jogadas para baixo do tapete. Sim. Né? E são várias as questões, né? Não é só mais ser trabalhador rural. É ser mulher, é ser negro, é ser caboclo, é ser gay, é ser LGBT, é ser velho. Né? A CONTAG tem uma articulação de idosos impressionante. Não é porque a pessoa está idosa e deixou de ser a força de trabalho que era, né, quando era jovem, que ela perde o seu lugar político. Então, tem uma articulação, tem uma linhas de ação, encontros de idosos. É extremamente interessante como o recorte de gênero, geração, raça e opções sexuais entram nessa história, vão entrando. E isso muda muito, gente. Sim. Muda a forma de compreender a política, radicalmente. Muda a forma de compreender a política. Impõe outros recortes. E é isso, aparecem essas mulheres que são maravilhosas. Chegamos, então, chegamos no final do nosso dia do meio, na realidade, porque começamos com o colóquio na segunda, hoje é o primeiro dia do encontro, mas chegamos no primeiro dia do encontro com esta chave de ouro que é a Leonilde. Temos aqui várias pessoas que já passaram por suas aulas, que estão na plateia. Eu tive o prazer de ser colega dela no CPDA, Vanderlei de ter sido tutoriado por ela no pós-doutorado, enfim. Estava na minha mas sempre surpreende. Mas, de qualquer forma, sempre tem uma coisa nova para falar. E só para a gente... Vanderlei, quer despedir? Quero isso. Sim. Ó, gente, é só para lembrar, amanhã continuamos, né? Nós temos 2 mesas de manhã, começa às 9, temos também às 3 da tarde a outra, e à noite, eu queria chamar a atenção, tem uma conferência muito boa. Ô, Vanderlei, se não ouviu a conferência, está dizendo que ela é muito boa? Sim, mas vai ser. Professor Javier Puente é um professor peruano que eu o conheci no Chile, mas hoje em dia ele trabalha nos Estados Unidos, e ele vai falar para nós sobre o que os peruanos chamam de conflito interno, os impactos das lutas do Sendero Luminoso. Não morro de amores pelo Sendero Luminoso, mas deixa o Javier contar para vocês, e sobre as comunidades campesinas no Peru. Então, a conferência da noite também, não percam, tem todo o evento, modesta parte que nós organizamos, está muito legal, mas eu chamo a atenção para essa conferência porque a gente quase não tem oportunidade de ouvir falar sobre o Sendero e sobre as lutas em torno dele, vamos dizer assim, né, aqui no país. Então, acho super importante a participação, que vocês possam assistir uma contribuição bem importante que o professor Javier vai nos dar amanhã. Certo? Beleza. Maria Verônica Secreto. Beleza, Vanderlei. Então,